Estão vendo aí a imagem? Sim. Tem alguém pedindo? Pessoal, dúvidas até aí? Ficou claro essa condição que eu falei para vocês da via? Voltando aqui um pouco, tá? Eu quero saber se ficou claro para vocês essa história da via, do veículo e do terminal. Vamos lá, turma. Me avisem aí. Ficou? Por favor, me avisem. Ficou claro? Sim, professor, sim. Muito bem. Avisa, porque senão eu não sei. Faltou Eu só acho que falar que você pode falar lá os exemplos, né? os exemplos. Ó. Isso, então, mas eu tenho que saber se ficou claro. Eu acho que essa é a parte mais fácil, né? Quando a gente fala da logística, quais são as vias por onde eu faço o deslocamento, quais são os veículos por onde eu faço o deslocamento e quais são os terminais que eu uso para fazer o deslocamento. Lógico que quando a gente fala de um ônibus, a gente fala dos pontos, né? O ponto em que eu pego o ônibus e o ponto em que eu desço do ônibus. Então vamos lá, continuando. A gente falou de planejar, projetar, construir, operar e manter. Então, olha só, turma, quando a gente fala da logística básica de um país, lembra que eu falei que o Brasil, então, ele é responsável por essa logística básica? Tá? Se vocês virem que tem alguém querendo entrar aí, me avisem, tá? Então, o Brasil é responsável por planejar, projetar e construir. Então, se vai ter uma rodovia nova, quando a gente fala em Brasil, desculpa, né? Por exemplo, o governo estadual, lá na época que fez a Imigrantes Fase 2, ele foi o responsável por planejar, projetar e construir. Se sair do papel a bendita ligação Santos-Guarujá, também vai ser de responsabilidade do governo planejar, projetar e construir. Ok? Não sei, não me perguntem por quê, tá, turma? Não me perguntem por quê que o Brasil é assim, mas as leis brasileiras estão descritas dessa forma, ok? O governo, às vezes o governo municipal pode fazer isso, mas normalmente é o governo estadual e nas grandes rodovias, portos, aeroportos e terminais é o governo federal. Ele é responsável por planejar, projetar e construir. Mas como é que eu faço isso, turma? Pô, professor, a pessoa sai para ligar o que ao que, né? Planejar a ligação, né? A gente, quando fala em planejar, é planejar a ligação. E como é que eu faço? Como é que vocês acham que eu posso fazer o planejamento de uma ligação? Então, por exemplo, olha só, Santos e Guarujá. Tenho que planejar mais alguma coisa, turma? Planejar o que eu digo? Planejar, por que eu planejo, né? Eu planejo porque eu enxergo a necessidade a longo prazo, né? A gente fala de planejar a longo prazo porque eu enxergo a necessidade que aquilo precisa ser efetivamente feito, certo? Então, há necessidade tranquilamente já comprovada de que tem que ter uma ligação que não seja essa que a gente tem hoje, né? Que seja uma ligação por rodovia, ferrovia ou por ponte, né? Guarujá-Santos, para que a gente pare com esse negócio de passar de um lado para o outro através de balsa. Balsa, para mim, tem que ser turismo. Balsa não é um meio que eu tenho que fazer o transporte dessa quantidade enorme de carros, de caminhões e de ônibus de uma cidade para outra. Então, o planejamento, a gente já ouve falar que desde 1930 foi planejado. O que falta agora? Projetar e construir, certo? E depois de planejar, projetar e construir, vem o operar. Quem vai operar? Então, aí vem as concessionárias que vêm operar e manter. Essa é a condição que a gente faz. E como é que eu faço isso para o aeroporto? Para o porto, é a mesma coisa. Tá? Para a ferrovia,
eu tenho que fazer da mesma forma. Lógico que a gente não vai entrar em detalhes de projetos aqui, tá? A gente só fala da sequência de como a coisa é feita. Tais atividades estão diretamente ligadas à engenharia de transporte e inseridas em um sistema de gestão da infraestrutura. Então, o Brasil tem lá um sistema de gestão da infraestrutura logística, tá? Nesse sistema, geralmente, os recursos são bastante inferiores às necessidades, e a gente fala das necessidades dos transportes logísticos. Dessa forma, é fundamental otimizar o funcionamento de tal sistema, e para tal há que se ter um esforço na formação de profissionais voltados à atuação de engenharia de transportes. Então, não só da logística, mas também da engenharia, para que saia um bom projeto, uma boa construção, uma boa operação e uma boa manutenção. As aplicações, a gente já falou, vamos ver rapidamente, tá? As aplicações dessa engenharia de transporte vão para os setores rodoviários, ferroviário, marítimo, hidroviário, marítimo, fluvial e lacustre, aeroviário, dutoviário, olha, também eles colocaram aqui, legal, os pedestres, que são os transeuntes dessas avenidas, os terminais e o transporte urbano regional. Então, as aplicações, elas são, quando a gente fala de planejamento de sistema de transporte, elas são além daquilo que a gente vê, que é o rodoviário, ferroviário e o marítimo, tá? Elas vão um pouquinho mais além, só para expandir um pouco a cabeça de vocês, tá? Elas têm o foco também, quando a gente fala de planejamento de sistema de transporte, no pedestre e no transporte urbano regional, ok? Exemplos dessa aplicação. Como é que a gente aplica isso aqui, turma? Sistema, a gente já falou no semestre passado, mas vamos falar de novo. É um conjunto de elementos ou componentes que articulam sobre uma solicitação proveniente de um exterior, que são os inputs, as entradas, produzindo um resultado no exterior, um output. Então, isso é um sistema, ok? Então, eu tenho as entradas, eu tenho o sistema, e esse sistema pode ser subdividido em diversos subsistemas. Acabei me enrolando de tanto sub, tá? Então, um sistema maior pode ser subdividido em vários subsistemas menores. E aí tem as saídas. Então, por exemplo, quando eu falo das vias regionais, né, das vias de uma cidade, eu tenho como input a energia e o controle humano. Eu tenho o sistema, que é o automóvel, e eu tenho a saída, deslocamento de pessoas e mercadoria. Só para dar um exemplo bem básico de um sistema de transporte de pessoas. E aí vai a dica, tá? Quando a gente for fazer o nosso trabalhinho, a gente vai fazer um trabalho de transporte de pessoas, para ficar bem mais simples para vocês, tá? Então, eu tenho as entradas, que eu tenho a energia e o controle dessas pessoas. Quais são os controles dessas pessoas? Então, quantas pessoas vão entrar, onde elas vão entrar, que tipo de veículo eu vou precisar para transportar essas pessoas? Eu tenho o automóvel ou qualquer veículo, né, de pequeno porte, e eu tenho o deslocamento das pessoas ou mercadorias. Na outra delimitação, eu tenho outros níveis de transporte para todos os outros sistemas. Então, eu tenho o aquaviário, eu tenho o ferroviário, eu tenho o rodoviário. Opa, desculpa, era para colocar aqui no Salim, acabou saindo aqui, onde eu vejo o Salim aqui, que ele está pedindo para entrar. Turma, pede para o Salim pedir para entrar aí de novo aqui, que eu perdi ele aqui. Aí, então, nós temos os outros sistemas compostos pelo ferroviário, tá? Ferroviário, rodoviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Aqui a gente deu um exemplo bem simples do automóvel, mas os sistemas funcionam da mesma forma, tá? Eu tenho as entradas, certo? Eu tenho o sistema do navio operando, da mesma forma os outros, e eu tenho as saídas. Então, as entradas são as energias que eu preciso e os controles que eu preciso, e as saídas são os deslocamentos, tanto das pessoas quanto das mercadorias. Como é que funciona um exemplo desse sistema de transporte? Então, vamos dar um exemplo. Então, olha aqui o veículo. Dentro do veículo, o motorista. Dentro do veículo, a carga. Ok?
tá? Pode estar aqui, aqui, em qualquer outro lugar. Eu tenho a via, olha só, a via, ok? Que nesse caso é uma rua. Eu tenho o terminal e eu tenho a sinalização, tudo aquilo que vocês falaram. Então, quando a gente planeja um sistema de transporte, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Noções de planejamento de sistema de transporte global. Então, vamos falar de uma forma global. Consiste em um processo dinâmico onde os objetivos de curto, médio e longo prazo são estabelecidos e equacionados, segundo o critério de otimização econômica e social. Tem a ver com a economia e tem a ver com as pessoas. Ok? Deixa eu parar o share aqui para ver se eu consigo ver se o Salim... Salim, está aí, Salim? Já estou aqui, já. Beleza, Salim, vamos voltar lá então. Desculpa, pensei que você não estava ainda, hein? Não, imagina. Você não deu sinal de vida, quando for assim, avisa. Principais objetivos, então, desse planejamento global. Promover a integração e o desenvolvimento. De quem? Das nações envolvidas. Melhorar a infraestrutura e a operação do sistema. A infraestrutura logística é a operação desse sistema. Otimizar a alocação dos investimentos do setor, ou seja, onde eu vou alocar. Se eu tenho mais necessidade do que dinheiro, eu tenho que desenvolver um processo em que eu priorize aonde eu vou gastar. Melhorar o atendimento da demanda por transporte, considerando as potencialidades das diversas modalidades. Então, por que o Brasil continua investindo em rodovia? Por quê? Porque eu já tenho um monte de caminhão, um monte de posto de gasolina, eu fabrico um monte de diesel, e aí a ferrovia e a hidrovia vão sendo deixadas de lado, em função daquilo que eu já tenho de rodovia. Minimizar os custos de transporte. Aí eu tenho que pensar a longo prazo. Se eu quero minimizar custo de transporte, não é na rodovia que eu tenho que investir. Ok, turma? Opa, pulou. No contexto, o planejamento dos transportes deve estar inserido no planejamento de uma economia que, por sua vez, envolve 3 níveis de atuação interrelacionados. Então, como é que a gente faz esse planejamento de transporte? De acordo com o meu planejamento global. Deve coordenar os planos regionais e setoriais de forma a não haver problemas de superposição ou falta de integração entre os mesmos. Superposição, um em cima do outro, tá? Não posso ter problemas. Então, quando eu tenho um problema em cima do outro, vai gerar uma bola de neve e aquilo vai crescer que eu não vou ter controle. Planejamento global visando incrementar o superávit da balança comercial. Todo país quer vender mais do que compra, né, turma? Todo país quer gerar dólar de superávit, ou seja, eu vendo mais, entra mais dólar do que eu compro, do que eu pago. Tá? Normalmente é assim. Mas se todo mundo vende mais do que compra, para quem que eu estou vendendo? Essa é uma pergunta boa, né? Se eu e o Salim temos um processo de negociação, eu vendo 10 para o Salim e compro 8 do Salim, o Salim sai perdendo 2. Aí, se o Salim vende 10 para mim, né, e eu compro 8 do Salim, eu estou perdendo 2. Pô, nunca vai ter esse empate. Imagina, turma. Todo mundo quer ter superávit. Todo mundo quer vender mais do que comprar. Tem alguma coisa errada, né? Tem que ter um equilíbrio nessa balança, turma. Esse negócio de que eu tenho que vender mais e ter superávit é muito estranho. Tem que ter um equilíbrio. Planejamento regional. É elaborada para cada região. O global é o país, tá? É o mundo. Regional para cada região e deve levar em conta não somente os interesses da região, mas também o país. Então, região norte, região sul, região nordeste, região centro-oeste, tá? Região sudeste. Planejamento regional visando estimular as exportações. Grande parte das exportações brasileiras saem da região sudeste. E, por último, o planejamento setorial. É aplicado para os diversos setores do sistema econômico, como, por exemplo, transporte, aí é bem picadinho, tá? Transporte, educação, agricultura, o que é setor. É a parte integrante do planejamento regional que está composto no planejamento global também, tá? Então, esse setorial da agricultura faz com que a gente tenha uma grande exportação de soja em nível global, ok?
Então, mas quem é que definiu que vão plantar soja no sul de Goiás, no Mato Grosso do Sul? É o planejamento setorial. Opa, desculpa. Esse planejamento setorial envolve a região, que envolve o país dentro do globo. Ok? Planejamento de transportes. Planejamento de transporte é uma área de estudo que visa adequar as necessidades de transporte de uma região ao seu desenvolvimento de acordo com suas características estruturais. Isso significa implantar novos sistemas ou melhorar os já existentes. Isso chama-se o planejamento de transporte. Para se definir o que deve ser implantado ou melhorado, ou seja, aquilo que eu vou ofertar mais de transporte, dentro do horizonte de projeto, faz-se necessário quantificar, olha só, aqui que entra uma história matemática, mas nós não vamos mergulhar nela, tá? É só para vocês terem uma ideia. Quantificar a demanda por transporte e saber como a mesma vai se distribuir dentro da área de estudo. Então, isso aqui é pesquisa, tá? Nós não vamos mergulhar nela, é só para vocês terem essa ideia, hein? A avaliação dessa demanda é feita utilizando-se os modelos de planejamento. São modelos matemáticos, onde você vai fazer conta, e nós não vamos fazer, ok? Beleza, Antônio? Não vamos fazer. Pode fazer, professor, pode fazer. Nós vamos fazer um pequeno modelinho, mas vai ser muito simples, não vai precisar de matemática, não. Através desses modelos, procura-se modelar o comportamento da demanda e, a partir daí, definir as alternativas que melhor se adaptem à realidade da região. Isso é só para vocês terem uma noção. Lógico que quem vai fazer isso são os engenheiros, tá? Nós somos tecnólogos em logística, nós não vamos fazer esse desenho disso daí, nós vamos fazer o planejamento e a implantação daquilo que foi desenhado, ok? Beleza? Aspectos gerais desse planejamento. Então, como é que eu faço esse processo de planejamento? Um plano de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Sua duração vai depender dos recursos que o governo estadual, federal e municipal tem e dos objetivos a que se deseja alcançar, e muitas vezes da urgência do problema. Então, foi o que foi feito no VLT, turma. Só dando um exemplo, o projeto do VLT foi feito dessa forma. Por que o pessoal viu que precisava do VLT? Em função das condições do crescimento de cada região, cada setor daquela região, tanto lá de São Vicente, quanto do meio A aqui de demanda, São professor. Vicente, quanto de... Isso, De foi exatamente. deslocamento. Então, quando foi feito esse planejamento aqui, foi verificado essa demanda, esse modelar do comportamento da demanda, tá? E aí foi feito o VLT. Ou foi feito a Imigrantes 2, todos eles são feitos assim, tá? De uma forma geral, um plano de transporte compreende as seguintes etapas: definição dos objetivos e prazos, diagnóstico do sistema de transporte, coleta de dados, ou seja, eu vou atrás das informações, escolha dos modelos a serem utilizados para a avaliação da demanda futura, alternativas da oferta de transporte. Eu vou colocar um VLT, vou colocar um ônibus comum, então é assim que a gente faz. Avaliação dessas alternativas em termos de custo e impacto, e depois escolha da alternativa. Ok? Escolhi a alternativa. Vou para o desenvolvimento do plano de transporte acompanhado de um programa de financiamento. Então, está tudo no papel bonitinho. Agora eu tenho que executar. Quem vai pagar? Quem vai fazer? Ok? Implementação das alternativas de acordo com o cronograma de desembolso de recursos e atualização dos procedimentos. Aí eu executo, construo, coloco para operar. O VLT não está completo ainda tem a fase 2. Então, é assim que a gente faz o nosso planejamento de transporte. Só para vocês terem uma ideia, em termos de fluxograma, olha só, ficou legal o fluxograma. Eu tenho o problema, tá? A formulação do problema, ou seja, a demanda, eu tenho a coleta de dados, eu tenho a construção e calibração do modelo analítico, como é que eu faço a análise desses dados, eu gero as soluções, eu faço as previsões de possíveis variáveis que vão interferir,
Eu valido o meu modelo, até aqui é matemático, tá? Tudo matemática, com simulação dos impactos e das soluções, faço a avaliação das soluções e a melhor escolha, implemento a solução escolhida. Aí aqui eu executo. Isso aqui é só um fluxograma para ilustrar para vocês. Uma metodologia, turma. Olha, existe uma metodologia para eu fazer esse plano de transporte. 11 itens, rapidamente. Primeiro item, eu identifico previamente as necessidades de problema de transporte. Faço a minha avaliação. É assim que a gente faz, ok? Segundo, eu faço a formulação dos meus objetivos e metas. O que eu quero atender como objetivo e quais são as etapas que eu tenho que fazer. Qual é o meu objetivo, qual é a minha meta. Depois eu faço a modelagem do sistema. Eu vou lá, pego todos os dados e coloco no modelo matemático. Coloco junto desse modelo os requisitos necessários. Então, por exemplo, por onde essa rua vai passar, por onde essa avenida vai passar, vai ter energia, eu vou colocando requisitos lá dentro. E o meu modelo vai funcionando. Depois eu tenho a calibração e validação do modelo. Eu vou fazendo os meus ajustes do meu modelo. Depois eu tenho os métodos de previsão. Eu já começo a ter resultados do meu modelo matemático funcionando. Depois eu tenho a formulação das alternativas. Então, o meu modelo já funcionou e deu a alternativa A, B, C e D. Depois que formulei, eu vou avaliar essas alternativas. Qual é a melhor alternativa? Por onde eu vou passar o meu trajeto do VLT? Tivemos diversos trajetos desse VLT até eles aprovarem o último. Aí eu seleciono essa alternativa, digo que ela é a melhor e por quê. Sempre que eu falo que uma coisa é melhor, eu tenho que justificar por que ela é melhor. E depois eu faço a implementação e acompanhamento desse plano. Acompanhamento na implantação do plano. Ou seja, estão executando? Está de acordo? E aí eu vou reavaliando. Tipo um PDCA grandão para um plano de transportes. Ok? Elementos desse plano de transporte. Então, por exemplo, os elementos. O que eu vou transportar? Tá? Então, quando eu vou avaliar essa minha identificação de problema, é assim, o que eu vou transportar? Pessoas ou bens, cargas, né? O que eu vou transportar? Por qual veículo eu vou transportar? Por qual via eu vou transportar? Então, esse veículo. Qual via esse veículo vai passar? O terminal, eu vou usar um terminal, aeroporto, um porto? Quais são os sistemas de controle, que nem vocês muito bem falaram? E quais são os operadores? Então, além de formular esse plano, né, de transporte como um todo, eu tenho essa sequência de saber o que eu vou transportar, com qual veículo, qual via, qual terminal se tiver, qual o meu sistema de controle e qual vai ser o operador. Aí tem a gente já viu isso aqui é o exemplo do porto ideal, tá? Que eu gosto muito de passar dele aqui para mim. São os terminais arrendados, a operação de container, só para dar um exemplo bem grande do planejamento de um porto, tá? Quais são as operações de granéis sólidos esteira, quais são as operações de granéis líquidos, quais são as operações roll-roll, se eu vou ter terminal privado, qual vai ser o meu acesso, se eu vou ter dragagem nesse meu acesso, se eu vou ter uma rodovia interligando, se eu vou ter uma ferrovia interligando, se eu vou ter uma hidrovia interligando nesse meu porto, se eu vou ter uma retroárea portuária. Então, é assim que a gente faz esse planejamento. Eu dei o exemplo de um porto, porque nossa cidade vive de comércio exterior, tá? E aí a gente tem mais, né? Tem rodovia, ferrovia, e aí eu venho e pergunto para vocês, já que a gente falou tanto de terminal, o que é um terminal, turma? Estou mostrando as fotos aqui, tá? O que é um terminal? É para definir, Terminal professor? Terminal é um local físico, né? Muito onde bem, começou bem. Onde você armazena a carga, você faz a movimentação logística, você faz um transbordo de referente aos modais, a multimodalidade, né?
ou pode ser o transporte rodoviário, ou pode ser o transporte aquaviário, ou pode ser o transporte ferroviário. Depende da carga e também depende da necessidade do cliente. Né? Muito bem, cara. Parabéns, Antônio. Está na ponta da língua. Alguém discorda do que o Antônio falou aí? Não, eu acho que o Antônio falou está correto a definição. Tá certinho. Só tem que lembrar de uma coisa, tá? Antônio e turma, quando vocês definirem, está muito bem definido, tá, Antônio? Local físico que não começa com armazena. O terminal começa com o quê? Entrada. Movimentações? Entrada. Ok? Lembre-se disso. A armazenagem tem no terminal, Antônio. Certamente tem, não está ruim. Só que vocês, quando falam de terminal, é o físico. Por onde entra esse físico? Pela entrada. Então, o terminal é um local físico que controla a entrada de produtos e mercadorias e pessoas. Tá? Além de fazer o controle da entrada, ele faz a conferência. Lembrando das etapas. Depois que ele faz a conferência, ele faz a movimentação. Depois ele faz a armazenagem. Então, você já foi direto para armazenar, mas lembrem-se sempre que um terminal é como se fosse umas compras que vocês fazem. Então, você faz uma compra pela internet, essa compra chega, o que você faz? Você recebe, você confere, você vê essa nota fiscal, depois você recebe, leva para dentro de casa, movimentação, Deu para entender, Antônio? Sempre vai na sequência, tá? Local físico excelente. Desde em relação à saída, entrada e saída? Entrada e saída. Lembram que a gente falou que isso é um sistema? Sim, sim, sim. Um sistema tem entrada, o processamento e os subsistemas todos, desculpa, e as saídas. Então, quando vocês falarem de um terminal, sempre lembra como se fosse um sistema. Entrada, processamento e saída. Depende do terminal que eu for perguntar. Se eu for ter perguntado de um terminal de passageiro, do terminal ferroviário, de um aeroviário, de um portuário. Eu dei o exemplo do portuário aqui, que ele é o mais legal, que esse é um porto ideal. E como é que eu faço a gestão dessa coisa, turma? Um terminal tem que ter gestão, certo? Então, olha só. O que é a gestão de um terminal? São as funções do planejamento, da organização, da coordenação, do controle e da supervisão das diversas atividades desenvolvidas num terminal. Então, vamos lá falar dessas atividades. Esse slide é importante, tá? Esse slide é legal para vocês. Coloque aqui como importante para a TD3 e para regimental. Então, quais são essas atividades? Coordenar e supervisionar as atividades simultâneas realizadas. Olha só, portão, pátio, armazém, organizando os diferentes fluxos de equipamentos e cargas. Ok? Planejar as áreas para armazenar as cargas a serem recebidas para posterior embarque, a serem descarregadas do veículo e a serem movimentadas internamente. Isso aqui vai ajudar muito você, Antônio, esses slides aqui, 26, 27 e 28. E quem trabalha em terminal, tá? Avaliar a eficiência, lembram? Como é que eu avalio eficiência? Colocando indicadores das diversas operações realizadas nos diferentes segmentos do terminal por meio da análise de índices operacionais. Olha só, turma, tudo aquilo que a gente falou na última aula e que eu vou cobrar num trabalhinho que a gente vai falar já já. Então, como é que eu sei que meu terminal está operando bem? Como? Fazendo as métricas, tendo os indicadores corretos. Ok? Beleza, turma? Beleza, professor. Tá? Beleza, mestre. Outro item. Olha só, tem mais 3 itens. Então, são 6 itens, tá? Ó, A, B, C, D, E e F. D, interpretar corretamente a estivagem de um navio. Aí a gente está falando de um terminal portuário, de carga geral ou carga a granel por meio do seu plano de arranjo de carga, quando a operação com embarcações. Então, vamos colocar onde está a carga geral, põe carga geral / granel, tá?
Depois, calcular o tempo mínimo necessário para a operação de um navio de carga geral / granel. Tá? Eu vou melhorar esse slide que não ficou legal, não, tá? E avaliar a eficiência das diversas operações realizadas nos diversos segmentos do terminal por uma análise de índices operacionais. Então, quando a gente for falar do trabalho, eu vou dar um exemplo do que eu quero e vou pedir para vocês indicarem as métricas de como medir se minha operação vai estar sendo boa ou não. O ritmo e as atividades de um terminal exige algum tipo de ferramenta. Então, conforme eu trabalho, se eu fizer tudo isso que eu falei do A ao F no braço, na caneta e no papel, isso vai me dar um grande trabalho. Então, ele fala aqui que esse ritmo e as atividades no terminal exigem algum tipo de ferramenta, um sistema, capaz de lidar com um grande volume de informações, assim como integrar-se com os diversos amadores e companhias de leasing através dos mais variados protocolos de comunicação. Tal ferramenta deve ser flexível a ponto de responder rapidamente às necessidades das adequações aos vários cenários possíveis. Ou seja, turma, aqui entram os sistemas. Então, eu começo a ter na minha operação, na gestão, por exemplo, do estacionamento, uma gestão de radiofrequência, uma gestão de luz, uma gestão por voz, uma gestão de classificação, uma gestão do transporte de entrega e uma gestão de operação. Então, eu começo a colocar isso nos meus computadores, começo a fazer isso de forma semi-automática ou automática, tá? Então, como é que eu opero um terminal desses, né? Isso era quando a Libra, né, operava direitinho, né, turma? Então, ela tinha aquele monte de container aqui esperando a posição do container aqui no navio. Como é que eu fazia isso? Da forma mais automática possível, através dos meus sistemas. O portainer ia lá dentro do seu alcance, tá vendo? Tem uma outra máquina aqui para ajudar, pegava o container e colocava no navio. Isso tanto na carga quanto na descarga. Bom, e essa ferramenta, para que serve? Esta ferramenta pode conter as seguintes características: acompanhamento e controle. Acompanhamento é quando eu vejo e não interfiro. Controle é quando eu faço a interferência, está na minha mão. Controle do fluxo de trabalho e andamento dos processos. Os trabalhos estão sendo realizados, os processos estão sendo realizados. Um follow-up, ou seja, um retorno via web ou por e-mail de cada informação atualizada em tempo real para o seu cliente. Então, as ferramentas possibilitam isso. Controle de estoque de container, geração de estimativas de reparo, transmissão eletrônica de estimativas para os armadores, ou seja, quando eu lido direto com um terminal de carregamento ou descarregamento. Com as companhias de leasing, né, quando eu preciso de um caminhão para poder fazer o transporte de A para B ou de B para A. Controle da aprovação das estimativas. Então, eu estou verificando que eu estou gastando mais ou estou gastando menos. Controle da execução dos serviços de reparo. E aqui, turma, tem N possibilidades que eu posso fazer nesses sistemas. Olha só, uma página, acompanhamento e controle. Na segunda página, benefícios. Isso eu não vou cobrar, tá, turma? Eu vou cobrar essa parte inicial aqui, tá? Da gestão do terminal. Então, esses aqui são os tipos de acompanhamento e controle que eu faço, os tipos de benefícios que eu posso ter e os tipos de objetivos principais quando eu uso um sistema. E quais são os sistemas, turma? Aí a gente já falou em outras aulas, mas relembrando. O EAI, o BI, o DW, o SCM, o ERP, o CRM, o EDI, o APS, o MRP, o WMS, que é o EMS e o TMS. Então, o que a gente usa mais? Então, eu tenho na logística de suprimento, olha só, a parte em que eu recebo material, controlo, verifico e armazeno. A logística de produção, que eu pego a minha matéria-prima do armazém e levo para a produção, e aí os produtos semi-acabados até estar o produto acabado, e a distribuição física. Então, tudo isso são sistemas que eu posso ter dentro do meu terminal, certo? Do meu terminal eu não recebo carga, eu não armazeno carga, eu não distribuo carga. Quais são os sistemas que eu posso usar? Lembram desse? Eu gosto muito desse quadro, né, turma? Ó,
o Business Intelligence, que é o que pega todas as informações da minha empresa e leva para os diretores, para os donos da empresa analisar e tomar a melhor decisão possível. O DW, que é o Data Warehouse, que é a casa onde ficam os dados. Não é um sistema, é um computador grandão, gigante, que ficam as minhas informações. E essas informações vêm da onde? 3 básicos, né? Supply Chain Management, Customer Resource Management e Enterprise Resource Planning. Então, aqui é o gerenciamento da cadeia de suprimento, aqui é o gerenciamento da relação com os clientes e aqui é o planejamento de recursos da empresa. Dúvidas, turma? Aqui, ó, daqui para frente, só vem a posição dos sistemas, tá? Aonde tem um MRP, aonde tem um TMS. TMS é o nosso sistema de gestão de transporte, tá? O WMS é o sistema de gestão do armazém, ok? Que é o que mais a gente usa quando se fala em gestão de armazém, tá? Então, aqui eu tenho meu planejamento de recursos da empresa e eu tenho aqui meus sistemas rodando através dele. Então, são os meus sistemas operacionais. Como é que eles funcionam? A gente não vai entrar no mérito, mas é um fluxograma de como eles funcionam. Aí, aqui, lembram que eu acrescentei com vocês, além do WMS e do TMS, eu acrescentei o YMS, que é o gestão de pátio. Então, olha só, se a minha empresa for tão grande que eu precise colocar um sistema de gestão de pátio, eu vou lá e coloco um sistema de gestão de pátio, além do meu sistema de gestão de armazém e além do meu sistema de gestão do transporte. Aí também eu posso entrar num terminal que for de ponta e colocar um CTMS. Lembram do CTMS? Que é um sistema cognitivo. O CTMS é um cognitivo aqui, ó, um C de cognitivo. É um sistema que ele, de tanto analisar esse processo de embarque de um determinado navio, que ele começa a colocar tudo isso dentro de um computador, até que o computador vai fazer sozinho, sem a interferência de mais ninguém, desde que seja a mesma posição de container e o mesmo navio. Então, a gente vai evoluindo nos sistemas operacionais conforme a minha necessidade, o meu sistema de automação dentro do meu armazém, dentro do meu terminal. Aqui é só um exemplo do que o WMS faz, tá? A gente já viu. Os sistemas um pouquinho mais explicados, o TMS, também não vou cobrar isso de novo, só para vocês terem uma ideia. E aí o TMS, ele faz a gestão da entrega, desde da fábrica, né? Da matéria-prima até a fábrica, da fábrica até o centro de distribuição e do centro de distribuição até cada um do cliente. Turma, eu vou parar aqui, vai cair, eu vou mandar mais um link para vocês para a gente explicar o trabalho, tá? São 10h23, dá tempo tranquilo da gente explicar o trabalho, ok? Beleza? Então, eu estou fechando esse aqui. Não saiu ainda não, tá? Deixa eu dar um print aqui nessa tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo antes de cair. Um print da segunda etapa. Tem muita gente faltando ainda, tá? Muito bem, deu um sorriso aí, hein, Gabriel Salim? Para sair bonito na foto, né? Já vou mandar para vocês o novo link para a gente falar sobre o trabalho, ok?